Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos essa missa em ação de graças na data em que foi assinado o decreto de criação da nossa paróquia, a Paróquia Cristo Rei, há 50 anos atrás. Desde já, queremos colocar como intenção desta Santa Missa as almas de todos os sacerdotes falecidos que têm algo na história desta paróquia. Antes de tudo, a alma de nosso arcebispo, Dom Orlando Chaves, que foi quem, no dia 20 de agosto de 1969, criou a Paróquia Cristo Rei. Depois, os 4 párocos já falecidos, Padre Leonardo Iacuzzi, Padre Bruno Bonaventura, Padre José Foraloso, que depois tornou-se Dom José Foraloso, e o Padre Carmelo Útel, todos eles falecidos. E um memento especialíssimo para o sacerdote que está envolvido no início dessa comunidade, daquela que seria a Paróquia Cristo Rei, o Padre Antônio Tomé Colucci. Os outros, graças a Deus, estão vivos, não é? E queremos recordá-los também com alegria a seu tempo. A Paróquia Cristo Rei está intimamente ligada à história do Seminário Cristo Rei. Por quê? Porque a cidade de Várzea Grande, ela era distante de Cuiabá, vários quilômetros. Hoje nós estamos acostumados que você cruza a ponte e começa a cidade de Várzea Grande. Mas nós sabemos muito bem que lá onde é a igrejinha de Nossa Senhora da Guia, que está lá o núcleo da cidade de Várzea Grande, está bem afastado daquilo que é a cidade de Cuiabá. Para vir para Várzea Grande não era nada fácil historicamente, não havia ponte, era necessário atravessar com balsas. E, é claro, toda esta área daqui, que hoje se chama o Grande Cristo Rei, era um complexo de chácaras e fazendas, onde as pessoas deixavam o gado, antes de ser abatido, o gado que subia do Pantanal e era finalmente abatido aqui no engordador, que se chamava engordador por causa disso, na Lagoa do Jacaré, Parque do Lago, no Carrapicho ou no Capão do Negro, que era essa área aqui, onde hoje é o bairro Cristo Rei. Em 1960, Dom Orlando Chaves, que havia há pouco tempo sucedido Dom Aquino Correia como arcebispo de Cuiabá, resolveu então transferir o seminário da Conceição, lá no centro da cidade, para uma instalação mais ampla e comprou, ou recebeu de doação, uma chácara, fazenda de cerca de 120 hectares. Esta fazenda recebida pela Arquidiocese de Cuiabá para fazer o seu seminário incluía boa parte daquilo que é o bairro Cristo Rei hoje. Na origem do Cristo Rei existe uma confiscação de boa parte dessa fazenda para fazer, né, a Coab Cristo Rei. Pois bem, essa fazenda de 120 hectares era destinada ao seminário. Então, foi isso que mudou a história desta faixa de terra, dessa nesga de terra que fica imprensada entre, vou usar as palavras que o próprio Dom Orlando usa na sua carta pastoral, que fica imprensada entre o planalto do aeroporto e o rio Cuiabá.
O Cristo Rei é isso. Uma faixa de terra cortada um pouco do relacionamento com Várzea Grande, exatamente porque no meio nós temos o aeroporto e do outro lado, cortado do relacionamento em Cuiabá, porque nós temos no meio o rio Cuiabá. Estou dizendo tudo isso e gastando tempo para delimitar esta porção de terra, porque nesta porção de terra, cortada, digamos assim, daquilo que era o centro das cidades, tinha gente morando. Eram pequeninas comunidades, chácaras, fazendas, etc. E quando entrou a primeira turma de seminaristas no Seminário Cristo Rei, em 1962, um padre salesiano, passando por aqui, o padre Antônio Colucci, encontrou um grupo de rapazes jogando bola. E como bom salesiano desse jogo de bola, o padre Antônio Colucci já quis formar um oratório. E esse foi o início da paróquia Cristo Rei. Dos rapazes que jogavam bola, onde é que estão suas famílias? Foram juntando as famílias, se começou a celebrar missa e se começou a assistência espiritual desta paróquia. 7 anos depois desses eventos, já havia uma comunidade grande e consistente o suficiente para que Dom Rolando Chaves escrevesse o seu decreto e fizesse dessa porção de terra uma paróquia, a paróquia Cristo Rei, que recebe seu nome do Seminário Cristo Rei. O Seminário Cristo Rei mudou toda a história, o reinado de Cristo proclamado por Dom Orlando Chaves, não é? Sobre o seu seminário, tornou-se o reinado de Cristo que deu nome à paróquia, tornou-se o reinado de Cristo que deu nome ao próprio bairro e hoje ao complexo de bairros da Grande Cristo Rei. Quero dizer isso tudo para ressaltar o seguinte: o que é uma paróquia? Uma paróquia é uma porção do povo de Deus confiada de forma permanente e estável a um pároco como seu pastor próprio. Essa definição canônica pode parecer muito técnica e fora de noção, mas ela na realidade define aquilo que é uma família espiritual. Nós temos uma porção do povo de Deus, bem delimitada, inicialmente territorialmente, por essas terras aqui. Mas essas terras aqui, e as pessoas que moravam aqui, foram confiadas a um pároco como seu pastor próprio. Isso quer dizer que nós somos família e nós temos um pai como família. É o nosso pároco. Vários vigários passaram aqui na paróquia Cristo Rei, mas o que traça a história da paróquia durante esses 50 anos são exatamente os 10 párocos que ela teve. O padre, nosso pároco atual, o padre Overlando Moraes Costa, é o 10º pároco do Cristo Rei, numericamente. E se ele perseverar e não decidir morrer até ano que vem, ele será, em março do ano que vem, também o mais longo pároco do Cristo Rei, que irá completar 10 anos de parocato. Foram nossos párocos durante esses 10 anos. O padre Leonardo Iacuzzi. O padre Leonardo Iacuzzi, salesiano, tinha sido inspetor salesiano aqui do Mato Grosso, sofreu um grave acidente de carro
e então, depois que ele se recuperou um tempo na cidade de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, foi transferido para cá para ser diretor do Seminário Cristo Rei e foi quem assumiu, logo no início, o cargo de pároco da paróquia recém-criada do Cristo Rei e foi pároco durante 3 anos. Era um grande músico e o coral do Seminário Cristo Rei foi quem foi convidado para cantar na celebração dos 250 anos da cidade de Cuiabá. Há 50 anos atrás, estamos completando 300 de Cuiabá. O Seminário Cristo Rei foi quem foi lá cantar os 250 anos de Cuiabá. Tiveram que importar cantores de Várzea Grande para celebrar os 250 anos de Cuiabá. Pois bem, depois, em 1972, então a paróquia é criada em 69, em 72, então, foi nomeado, sempre um padre residente no seminário, foi nomeado o primeiro pároco realmente dedicado à paróquia Cristo Rei, o padre Bruno Bonaventura, que também foi pároco durante muito tempo, durante 9 anos. Ao todo, de 72 a 1981. Em 81 começa a história mais recente que alguns de vocês até se lembram. Foi pároco aqui durante 5 anos, padre José Foraloso, que depois tornou-se Dom José Foraloso, bispo de Guiratinga e depois bispo de Marabá, no Pará. Dom José Foraloso marcou a nossa paróquia, embora tenha ficado somente 5 anos, porque era um homem muito dinâmico, principalmente na realidade das construções. E a maior parte das nossas capelas foram construídas por Dom José Foraloso, que se empenhava em buscar recursos fora, na Alemanha, na Itália, etc., para conseguir construir as nossas várias capelas. Dom José Foraloso faleceu em 2012, também rezemos por sua alma. E o último pároco salesiano, foram 4 párocos salesianos da nossa paróquia, Padre Carmelo Utel, foi pároco durante 4 anos, e coube a ele entregar em 1990 a nossa paróquia então ao clero diocesano. Quando os padres salesianos deixaram de ser os formadores do Seminário Cristo Rei, né, que o foram desde a época do Seminário da Conceição até 90, então reassumiu pela primeira vez aqui um padre diocesano. O primeiro pároco diocesano foi o padre Felisberto Samuel da Cruz, que aliás hoje completa também aniversário, né? Completa anos de vida. Foi pároco durante 9 anos, de 90 a 99. Depois padre José Dilson de Almeida Barbosa, durante 3 anos. Padre José Gonzaga Folha, durante 2 anos. Padre Orivaldo Gildo da Silva, durante 5 anos. Padre Paulo Sérgio Pedroso de Paula, durante 1 ano. E agora o Padre Overlan de Moraes Costa, desde o ano de 2010. Esses últimos 6 padres, né, estão todos vivos. Agradeçamos a Deus pela vida deles e pelo ministério que realizaram aqui. Lembrando também outros vigários que passaram por aqui, etc. Por que essa história? Porque essa é uma história de salvação. Contar a história desses homens é contar a história daqueles que fizeram exatamente o que o Evangelho de hoje nos diz. Deixarás pai e mãe, casas e campos, mulher e filhos, para vir evangelizar. Os nossos primeiros 4 párocos foram italianos. Saíram da Itália e disseram: adeus papai, adeus mamãe, nos veremos no céu. Porque naquela época, quando eles saíram, era muito difícil voltar. Depois terminaram voltando, porque desenvolveram os aviões, ficou mais fácil de voltar. Mas foram homens que deixaram tudo, não é? Depois, os outros párocos que vieram, nenhum deles é nascido em Várzea Grande.
Aliás, nenhum deles é nascido em Cuiabá, né? Padre Orivaldo acho que é de Várzea Grande, né? Mas existe uma tônica geral de dizer: eu vou sair da minha casa, eu vou cumprir uma missão, vou levar essas almas para o céu. E nós precisamos entender o seguinte, gente: a nossa paróquia Cristo Rei, se nós fizermos uma estatística da população de Várzea Grande e dividir pelo número de paróquias, portanto uma estatística bastante rude, bastante tosca, bastante aproximativa, a nossa paróquia Cristo Rei tem pelo menos, eu acho que tem mais, mas numa estatística tosca, ela tem 50 mil habitantes. Esses 50 mil habitantes estão confiados aos cuidados pastorais de um pastor próprio. E deixa eu dizer para vocês, são 50 mil habitantes e fazem parte da paróquia, porque essa é a visão católica de uma paróquia, inclusive os ateus, os pagãos, os evangélicos, os espíritas, os agnósticos, os muçulmanos, todos eles são almas confiadas a nós. Nós precisamos trazê-los para cá e levá-los para o céu. A evangelização, uma paróquia não é dada a um pároco para que ele tome conta do rebanho que já está dentro do aprisco. Claro, a gente vai salvando as almas uma por uma. Confessionário é isso, salvar a alma uma por uma. E graças a Deus, as almas vão se salvando. Mas é necessário recordar que dessa nossa paróquia, já nasceu a paróquia Nossa Senhora das Graças, mas seria necessário que nascessem pelo menos outras 5 paróquias, pelo menos, para realmente surgir a evangelização de todos esses 50 mil habitantes. O que devemos fazer? Devemos entender que a evangelização ela é liderada pelo nosso pároco, nosso pastor, mas ela tem a sua eficácia e adquire a sua eficácia com toda a comunidade que, orante, se sacrifica e se entrega a Deus. A eficácia pastoral de uma paróquia está nos joelhos. Nós precisamos rezar pela conversão desse povo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, fazer algo para trazer essas pessoas. Nós precisamos ser esses apóstolos. Vocês leigos é que são as pessoas que podem ir nas casas dos outros e trazer: vamos à igreja, vamos à missa comigo, vamos lá. Se na tua casa não te ouvem, na casa do vizinho podem te ouvir. Num conhecido, num amigo, vá trazendo as pessoas. Nós precisamos ser mais e mais e mais missionário. Isso já está acontecendo, graças a Deus. As pessoas já vão trazendo e vão evangelizando, mas é necessário que nós tomemos consciência disso. Uma paróquia é uma história de salvação. Queremos nessa missa também acrescentar a intenção da ação de graças pelos 19 anos de episcopado de Dom Milton Santos, nosso arcebispo, que hoje completa 19 anos de ordenação episcopal. Ele, que é o pastor desse grande rebanho da Arquidiocese de Cuiabá, está unido a nós espiritualmente, e nós aqui, ao redor do nosso pároco, Padre Verlan, queremos colocar toda essa história de salvação, mas não somente na ação de graças, no sufrágio das almas dos falecidos, mas também e sobretudo pedindo a Deus as bênçãos para a nossa paróquia, para que nós continuemos sendo uma família que evangeliza, que converte as pessoas, que resgata as almas, uma por uma. Se nós temos 50 mil habitantes, não adianta nada a gente salvar 499 mil
e deixar uma de fora, que é a sua alma, né? Tá? Então não adianta você 49.999 pessoas salvas e você de fora. Não, vamos lá. Vamos nos salvar salvando os outros. Que São Bernardo de Claraval reze por nós e que Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, os padres salesianos que fundaram nossa paróquia, nos deixaram a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, seja a nossa intercessora, protetora e valedora no céu, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.